Vou agora falar dos antagonistas adrenérgicos. Então, os antagonistas adrenérgicos, também conhecidos como drogas simpatolíticas, nós podemos dividi-las em não seletivas e seletivas. Entre os antagonistas adrenérgicos não seletivos, nós temos o carvedilol e o labetalol. O carvedilol, inclusive, é dispensado no SUS. Então, o carvedilol ele é antagonista de receptores alfa-1, beta-1 e beta-2. Então, ele vai ser usado como antihipertensivo, principalmente, né, como antihipertensivo, por esse motivo. Ao bloquear receptores alfa-1, ele diminui a vasoconstrição, então a tendência é que o vaso fique dilatado, então vai diminuir a resistência vascular periférica, o que acarreta numa queda da pressão. Mas também por bloquear receptores beta-1 e também beta-2, por bloquear beta-1 no coração, vai diminuir a atividade cardíaca, o que acarreta numa diminuição do débito cardíaco. E ao bloquear receptores beta também nos rins, diminui a secreção de renina. Então nós temos aí um fármaco que atua em 3 direções: bloqueia a atividade cardíaca, a vasoconstrição e a secreção de renina. Então, esse carvedilol, então ele vai ser usado como antihipertensivo, principalmente por causa disso. Como ele bloqueia receptores beta também no fígado, ele pode causar uma diminuição da glicogenólise hepática e isso levar a uma hipoglicemia. Então, quando esse fármaco vai ser administrado, indicado, prescrito para um paciente diabético, é importante orientar esse paciente a monitorar melhor a sua glicemia, porque principalmente no início do tratamento, pode ser que ocorra uma queda da glicemia. E pior, ele nem vai perceber isso, porque como os fármacos, esses fármacos bloqueiam receptores beta cardíacos, ele não vai apresentar aquele sintoma característico da hipoglicemia que muitas vezes ele já conhece, que é a taquicardia. Então é importante avisar esse paciente para ficar atento em relação a isso. Outro grupo de antagonista adrenérgico que também é usado como antihipertensivo é a prazosina. Então tem um grupo aí da prazosina, terazosina, doxazosina, tanzolosina, são antagonistas seletivos para alfa-1. Então esses fármacos vão atuar bloqueando receptores alfa-1 nos vasos sanguíneos. Isso vai diminuir a vasoconstrição e, portanto, vai diminuir a resistência vascular periférica. Isso leva a uma queda da pressão arterial. Por isso que eles são usados principalmente como antihipertensivos. Mas também podem ser usados para tratar hipertrofia prostática. Então, na próstata, como nós já vimos, também tem receptores alfa-1 que, quando ativados, promovem contração da próstata. Então, se você bloqueia esses receptores, você causa um relaxamento da próstata e desobstrução da uretra. Então, para esse tipo de situação, o mais prescrito atualmente tem sido a tanzolosina, mas a prazosina também promove esse efeito. Tá? Nas primeiras dosagens, no início do tratamento, é comum o paciente apresentar uma queda muito abrupta da pressão arterial, uma hipotensão severa e pode até causar pequenos desmaios. Tá? Outros efeitos colaterais bastante comuns com esses fármacos é tontura, congestão nasal, porque vai dilatar os vasos sanguíneos das narinas e isso pode obstruir a passagem de ar. Cefaleia, dor de cabeça, hipotensão postural, também conhecido como hipotensão ortostática, que é quando o paciente muda bruscamente de posição, por exemplo, está sentado, ele se levanta de forma rápida, ele sente uma leve tontura. Isso nós damos o nome de hipotensão postural ou hipotensão ortostática. E como esses fármacos também podem promover uma retenção de água pelos rins, é muito comum que eles sejam associados com diuréticos. Nós temos ainda antagonistas beta-adrenérgicos. Eles são seletivos para receptores beta, porém, eles não são seletivos entre beta-1 e beta-2. Então, esses fármacos eles não têm uma ação significativa em receptores alfa,
Porém, nós temos alguns que não são seletivos, ou seja, bloqueia tanto receptores beta-1 como também receptores beta-2. Então, o propranolol é um dos fármacos, é o fármaco protótipo desse grupo, que inclusive está também disponibilizado no SUS. Então, como eles bloqueiam esses fármacos, eles bloqueiam receptores beta-1 no coração, vai diminuir a atividade cardíaca, a frequência, a força de contração, e isso vai diminuir o débito cardíaco e, portanto, vai diminuir a pressão arterial. Além disso, como nós já vimos no caso do carvedilol, esses fármacos também vão diminuir a liberação de renina pelos rins. Isso também vai diminuir o débito cardíaco e abaixar a pressão. Como eles também inibem a glicogenólise hepática, também podem causar hipoglicemia. Então, aqueles mesmos cuidados com o diabético que eu falei para o caso do carvedilol, vale também para os antagonistas seletivos para receptores beta, como no caso do propranolol, e depois, posteriormente, nós falaremos do atenolol. Esses fármacos, como eles não são seletivos, eles também bloqueiam não são seletivos para receptores beta, eles também bloqueiam receptores beta-2. E isso em pacientes que têm problemas respiratórios como asma, bronquite, pode ser um problema, porque vai aumentar a incidência de crises respiratórias nesses pacientes. Então, não seria uma boa alternativa tratar hipertensão arterial em um paciente com problemas respiratórios usando o propranolol, porque pode ser que agrave as crises respiratórias desse paciente. O propranolol, além de antihipertensivo, ele também é usado para enxaqueca, para prevenção de infarto do miocárdio, para tratamento da angina pectoris, para alguns casos de arritmias cardíacas. Tá? E o timolol, ele é usado para tratamento do glaucoma. Então, o timolol ele diminui a produção do líquido intraocular e isso, logicamente, vai diminuir a pressão interna do olho e, por isso, ele é usado na forma de colírio para tratamento do glaucoma. Nós vimos em vídeos anteriores que uma das opções também para tratamento do glaucoma é a pilocarpina. Só que a pilocarpina ela promove a drenagem do líquido intraocular. Aqui, no caso, o timolol diminui a produção desse líquido. Tá? Então, atua de maneira um pouco diferente. Um pouco não, significativamente diferente. E nós temos ainda que o propranolol ele também pode ser usado, embora não seja comum, para diminuir os sintomas da ansiedade. Ataque cardíaco, tremor, causado por uma ansiedade excessiva. Os efeitos colaterais, além daqueles que eu já falei, né, risco de hipoglicemia, broncoconstrição, pode também desencadear algumas crises, alguns quadros de arritmias cardíacas e impotência sexual masculina. Então é sempre importante o paciente que é hipertenso, vai começar o tratamento com medicamento, ser orientado em relação a isso. Não precisa necessariamente falar quais os efeitos que o fármaco pode promover, mas avisá-lo que caso o medicamento traga algum problema de efeito colateral que esteja comprometendo muito a sua qualidade de vida, ele deve procurar o médico para verificar se não seria mais vantajoso substituir o medicamento por um outro antihipertensivo, visto que tem várias outras classes de medicamentos que podem ser usados. Tá? Ainda entre os antagonistas beta-adrenérgicos, nós temos aqueles que são seletivos para receptores beta-1. Então, a atenolol é o protótipo aqui, é o fármaco do grupo que está disponibilizado no SUS. Ele promove os mesmos efeitos em relação ao tratamento da hipertensão, ele promove os mesmos efeitos e age da mesma maneira que o propranolol. Só que como ele é seletivo para beta-1, ele geralmente a incidência de efeitos colaterais geralmente é menor, como, por exemplo, o risco de hipoglicemia é menor, o risco de uma crise respiratória também é menor. Então, o atenolol, ele apresenta principalmente essas vantagens em relação ao propranolol. Tá? Então, para compreender até melhor tudo isso que eu falei nesse vídeo, é importante que vocês assistam o vídeo que eu vou fazer, que vai ser publicado aqui no canal, que é sobre antihipertensivos. Então, no vídeo 1, eu vou explicar toda a fisiologia de controle da hipertensão, vai ficar muito mais fácil até de compreender
esses vídeos de antagonistas adrenérgicos. Então, esses dois assuntos estão bastante relacionados, visto que a maioria dos antagonistas adrenérgicos tem como principal indicação terapêutica o tratamento da hipertensão arterial. Então, é muito importante saber como os mecanismos fisiológicos de controle da pressão arterial. E isso eu vou explicar no primeiro vídeo, né, sobre o tema antihipertensivos. Antihipertensivos 1 é o vídeo que eu vou esclarecer tudo isso. Então, aguardem.